mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias do vale de Onó. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse, fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sanballat me enviou pela 5ª vez seu moço, ao qual trazia na mão uma carta aberta, de teor seguinte: entre a gente se enviou Gesem, diz que tu és judeus, intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz que queres ser o rei deles. Pusestes profetas para falar mal ao teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo que me dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que inventas. Aleluia. Porque todos eles procuravam atemorizar, dizendo: as tuas mãos largarão a obra e não te efetuará agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Vamos ler juntos o verso de número 3. Aleluias. Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Vamos falar? Estou fazendo grande obra, de maneira que não poderei descer. Pode tomar o seu assento, por vontade. Aleluia. E aqui, como declaramos, estamos fazendo grande obra, de maneira que não podemos descer, de maneira que não podemos parar. E o que é obra? Obra é tudo aquilo que nós estamos realizando com as nossas mãos. E no caso da obra de Deus, aleluia, é tudo aquilo que nós estamos fazendo para Deus. Então, obra é tudo aquilo que nós estamos fazendo para Deus. E Deus é aquele que nos comissionou. É aquele que nos chamou para a sua obra. É aquele que chama improváveis. Ele chama improváveis como eu, improváveis como você. Ele chama e ele capacita. Aleluia. Ele chama, aquele que chama, capacita. Muitas vezes, quando nós recebemos o chamado do Senhor, aleluia, nós achamos que nós não vamos conseguir, mas o Senhor é aquele que capacita naquilo que nós temos habilidade. Muitos aqui têm habilidade em louvar a Deus, né? Que tem uma voz linda, como a cantora Luciana, né? Que tem esse dom que Deus deu para ela, que Deus capacitou ela para essa obra de ganhar almas através da sua voz. Cada um aqui, Deus tem capacitado você na obra. Você é especial na obra do Senhor. Muitas das vezes você pode dizer assim: mas eu não faço nada na obra, eu não tenho nenhum cargo na igreja. Não importa se você tem algum cargo, se você não tem, porque o ID do Senhor é para todos. A comissão, a grande comissão, é para todos. Independente de um microfone na mão, você é chamado para levar a palavra de Deus, para evangelizar, para pregar, para cuidar de almas. Essa é a tua responsabilidade. Aleluia. Dito isto, eu venho aqui para o livro de Neemias, que é o livro da reconstrução. E quando nós lemos o livro de Neemias, se nós pudermos resumir este livro, aleluia, em 2 palavras. Se nós podemos usar 2 palavras-chave para o livro de Neemias, que é determinação
e intimidade com Deus. Determinação e intimidade. Palavra-chave do livro de Neemias. Porque ele é um homem, como eu e como você, improvável. Um copeiro que foi comissionado para ser um construtor e depois se tornar um governador. Ele era um homem improvável como eu e como você. Ele estava, aleluias, ali, copeiro do rei Artaxerxes. Ele também era um escravo exilado. Historiadores dizem que ele nasceu lá no exílio. Ele não nasceu em Judá. Ele nasceu no exílio. Porém, a sua família, seus familiares, o seu pai e a sua mãe estavam enterrados lá, no meio dos escombros. Aleluia. Ele era um judeu, um exilado, um escravo. Mas ele estava numa posição que era uma posição confortável. E Deus é aquele que Ele nos tira do confortável. Ele nos tira dessa posição de conforto, da zona de conforto. E Ele nos leva para os lugares onde Ele quer que nós fazemos a sua obra. Aleluia. Aleluia. Então, o livro de Neemias, o livro da reconstrução. Jerusalém já estava há mais de 120 anos debaixo de escombros. Aleluia. Eles foram atacados e destruídos no ano de 586 a.C. pelo Império Babilônico, pelo rei Nabucodonosor. Ele destrói a cidade, destrói o templo, destrói os muros, derruba as muralhas, derruba as portas e leva o povo cativo. Tudo porque este povo se rebelava contra o Senhor. Eles viraram as costas para Deus. Eles estavam em desobediência. Aleluia. Vivendo um mundo de pecado. Eles se afastaram da verdadeira adoração. Aleluia. E o Senhor foi aquele que permitiu que o rei Nabucodonosor levasse esse povo, que é o nosso Deus. Ele é bondoso, ele é misericordioso, mas ele também é juiz. Então ele coloca esse povo em disciplina por 70 anos. Mas, de maneira nenhuma, ele deixou de cuidar do seu povo nesse tempo. Ele levantou homens, ele levantou profetas, Daniel e alguns profetas, para cuidar desse povo lá no meio do cativeiro. Aleluia. E esse povo, ele teve chances, de se voltar para Deus. Esse povo teve chance de se arrepender. Aleluia. O profeta Jeremias já havia pregado, falado sobre o arrependimento, profetizado o que iria acontecer, mas ninguém deu ouvidos a Jeremias. Assim como hoje não é diferente. Os profetas têm falado, os pastores têm falado, homens de Deus têm falado, mas o povo não tem ouvido a palavra do Senhor. Aleluia. O povo continua rebelde, do mesmo jeito que estava o povo em Jerusalém. Então esse povo fica 70 anos lá. Então, depois de passar esses 70 anos, Deus permite esse povo retornar para a sua terra natal. E ele levanta 3 homens. Zorobabel para restaurar o templo. Esdras para cuidar da lei. E Neemias para edificar os muros e as portas. E como era importante aqueles muros, porque naquela época não existia segurança pública. Naquela época, aqueles muros, eles eram proteção contra os ataques dos inimigos. Então Jerusalém estava com os muros abaixo, sem proteção nenhuma. Aleluia. Mas não é só essa a importância. Aquela muralha, aquele templo, aquela cidade, ela precisava ser, aleluia, restituída, restaurada, não só por causa da proteção, mas por causa da parte espiritual. Era a restauração do altar, era a restauração da adoração. O local de adoração estava destruído. Aquele povo não tinha mais um local para adorar ao Deus
de Israel. Então, aqui, o trabalho de Neemias não foi só, se você ler o livro todo, não foi só levantar as muralhas, as portas. Ele vai tomar conta ali do culto. Porque você vai ver no capítulo de número 8 que teve um culto. Em que Esdras, eles colocam um púlpito de madeira. E Esdras pega o livro da lei, começa a pregar para aquele povo. E aquele povo começa a se arrepender. Aquele povo começa a chorar. Aleluia. E olha que não tinha nem um cantor famoso, nem um pregador famoso, nem um profeta famoso. Não tinha ninguém famoso, não. Era Esdras falando, sabe o quê? Falando da lei. E aquele povo chorava em arrependimento. E Neemias falou para o povo assim: não chora não. Hoje não é para chorar, hoje é para comemorar. Hoje é dia de festa, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então essa é a importância da reconstrução desses muros. Então ali, depois desse tempo em que Deus faz esse povo retornar, Neemias recebe a visita de seu irmão Hanani. Neemias estava lá em Suzã, no palácio do rei Artaxerxes, quando ele recebe o seu irmão Hanani. Neemias, ele já sabia de tudo que estava acontecendo, mas ele quis ouvir da boca do seu irmão como estavam aqueles que ficaram lá no meio das ruínas. Como é que estavam? Aí Hanani vai dizer: esse povo se encontra em miséria e desprezo. Então essa notícia, aleluia, essa notícia comove o coração de Neemias. E Neemias, ele vai sentir um pesar. E aqui já vem a primeira lição para mim e para você. Antes de você começar algo grande, antes de você começar uma obra, você precisa sentir um pesar. Sabe o que é isso? É você sentir um sentimento. Você precisa ter um sentimento. Você precisa, se você quer restaurar o seu casamento, você precisa ter um sentimento. Se você quer restituir a tua família, você precisa ter um sentimento de pesar. Se você quer restituir a tua vida financeira, você também tem que sentir um pesar. Se você quer restituir o seu ministério, talvez estou falando para pessoas que entraram aqui, que tinham ministério na igreja, mas que acabaram deixando o seu ministério. Se você quer restituir o seu ministério, você precisa sentir um pesar, um sentimento. Neemias, ele era um homem altruísta. Sabe o que é altruísta? É aquele que se compadece do sentimento do outro, da dor do outro. É aquele que se compadece, que se levanta, que ajuda sem querer nada em troca. Segunda lição já aqui. Nós temos que ter esse altruísmo, porque o altruísmo, ele é um mandamento. Ele é o segundo mandamento. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, aleluia, amar o meu irmão, amar o meu próximo, como a mim mesmo. Então, Neemias, ele se compadece. Aleluia. Ele tem um pesar. Ele tem um sentimento dentro do seu coração. Então, ele vai orar. A palavra vai dizer que ele se assenta e chora. E lamenta por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então ele vai, aleluia, ali com o coração contrito. Porque Deus é aquele que não rejeita a oração do coração contrito. Aleluia. Então ele vai se humilhar. Ele vai se colocar em total humilhação. Aleluia. Quando nós temos um projeto, eu não sei se você tem um projeto para o ano de 2024, se você tem pensado, esse ano eu quero fazer um grande projeto, eu quero fazer grandes coisas, mas para fazer grandes coisas, primeiro você tem que se humilhar. É humilhação. Aleluia. Neemias passa na humilhação. Sabe por quantos dias? 120 dias. Não é um dia, não. Não é oração de um dia, não é uma semana, não é um mês. São 120 dias.
orando e jejuando. Então, se você está com algum projeto, começa descendo. Começa descendo. Neemias desceu, mas depois ele subiu para o topo de governador. Mas porque ele reconhecia que era o Deus dos céus que estava no controle de tudo. Então, ele recebe essa notícia, né? Ele ora 120 dias e ele vai chegar diante do rei. E o rei e a rainha gostavam dele. Se você ler, você vai perceber no capítulo 2 que eles respeitavam Neemias, eles gostavam de Neemias. E o interessante é que o rei vai olhar para ele, vai falar: Neemias, você está triste? E aqui vem uma lição também para mim e para você. Neemias era um exilado, Neemias era um escravo, mas ele trabalhava feliz. Pastor Tiago, ele era um copeiro, né, do rei, era um cargo, era uma posição interessante, porque tudo que o rei comia, ele comia, tudo que o rei bebia, ele também bebia, ele tinha que provar, porque se tivesse envenenado, quem morria primeiro era Neemias. Esse era o cargo dele. E pagava-se muito bem para esse cargo. E apesar de ser um escravo exilado, ele sempre trabalhou feliz. Já dei uma lição para você, não sei qual é o seu trabalho, o que você faz, se você também é um copeiro, se você também é um garçom. Eu não sei qual é o seu trabalho, o que você faz. Talvez não seja o emprego dos sonhos que você tenha, mas você tem que trabalhar com alegria. Esse é o segredo. Como que você vai subir de um cargo, uma posição dentro de uma empresa, trabalhando com alegria, dando o seu melhor? Aleluias. Você tem que fazer o melhor. É assim que você vai subir de cargo. Porque Neemias subiu de cargo. De copeiro, consultor, governador, mas ele trabalhava com alegria. Então o rei vai perguntar para ele: por que você está com um semblante triste, Neemias? Você não está doente? Você não está enfermo? Então ali, ele vai... Primeiro ele ora, porque Neemias, tudo que ele vai fazer, ele ora. Então antes de começar a falar, ele já ora. E olha que ele já tinha orado 120 dias. Mas mesmo assim, ele ora de novo, antes de falar com o rei. Ele vai falar assim: viva o rei para sempre. Outro princípio é o princípio da honra. É um princípio que nós temos que procurar fazer sempre, que é honrar quem está acima de nós, né? Seja na igreja, você tem que honrar os seus pastores. No seu trabalho, você tem que honrar o seu patrão. Na sua família, você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. São princípios bíblicos que nós temos que seguir. E Neemias era um homem de princípios. Era um homem que conhecia a palavra de Deus, porque quando você olha a oração que ele faz inicial, você vai perceber que ele conhece a palavra, que ele conhece os mandamentos, ele conhece o que Moisés deixou lá no livro de Deuteronômio. Ele conhece a palavra. E ele vai dizer: perdoa os meus pecados. A minha família pecou. Os meus irmãos lá da minha terra pecaram. Eu pequei. Ele reconhece que ele é um pecador. Aleluia. Ele se coloca no pó, se coloca na humilhação. Aleluia. E ele é um homem de princípios, conhece a palavra de Deus. Então, quando ele chega para o rei, ele diz: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, e a cidade onde está o sepulcro dos meus pais está assolada e as portas consumidas pelo fogo. Então ali, ele conversa com o rei permite, ele dá um prazo, pergunta: quanto tempo você vai ficar? Tanto tempo. Dá prazo, ele fala quanto tempo. O rei dá cartas para ele, porque ele precisava de cartas para poder atravessar a fronteira. O rei coloca soldados para ir com ele, para proteger ele no meio do caminho, porque era longe. Não era perto não, Suzana, de onde ele ia, era longe, demorava alguns dias para chegar. Dá cartas para ele passar lá, pegar madeira. E aqui é algo muito interessante, porque quem destruiu Jerusalém? Os babilônicos.
E da onde veio, olha como Deus faz as coisas, pastor. Da onde que Deus tira o material para reconstruir? Dos próprios babilônicos. Aquele povo que destruiu, agora está dando material para reconstruir, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. É um Deus que faz tudo perfeito. Ele pode ter falado, Nabucodonosor, destrói tudo isso daí, pode destruir, porque é de você mesmo, é da sua terra, que vai vir o material para reconstrução. É assim que Deus faz. Então, ele pega cartas, pega a autorização do rei, e ele vai sondar a terra. E ele sonda por 3 dias de boca fechada. Ele não conta para ninguém o que ele vai fazer. Está aí uma lição para nós também. Antes de começar um projeto, não conta para ninguém, não. Porque a partir do momento que você abrir a sua boca, vai vir os opressores. Que é o que aconteceu aqui, no capítulo 6, onde nós lemos. Então, de boca fechada, ele vai lá sondar. Ele vai ver como que está. Ele vai fazer uma análise do local. Aí depois de 3 dias, que ele vai chamar alguns dos homens ali. E ele vai falar, vamos edificar esse muro. Vamos levantar essa cidade. E ele dá ânimo para aquele povo que estava ali desanimado. Porque ali tinham governantes que já estavam ali, mas eles não queriam levantar aquele povo. Ninguém quis levantar aqueles muros durante esse tempo. Ninguém quis fazer esse trabalho. Teve que vir alguém lá de fora, um exilado, para levantar essa muralha. Então Neemias recruta ali algumas pessoas. Não é todo mundo que quis ajudar ele, não. Algumas pessoas, algumas famílias foram ajudar Neemias. E ele clama essa liderança. Recruta esse povo. Dá ânimo para esse povo que estava desanimado. Então a obra começa. Mas nunca sem oposição. Aqui também vem um princípio. Não se faz a obra de Deus sem oposição. Não se faz a obra de Deus sem oposição. A obra de Deus sempre vai despertar nos inimigos a fúria. Aleluia. Então, não espere ventos calmos quando você está fazendo a obra de Deus. Não espere tapinha no ombro. Não espere elogios. Não espere congratulações. Não espere. Porque vai ter oposição. Vai ter desafio. Vai ter tempestade. Vai ter dias difíceis. Vai ter luta. Mas em todas as lutas, o Senhor dos Exércitos estará conosco. Nós somos um povo diferente. É um povo que passa a luta. Mas nós vencemos pela glória de Deus. É por causa da glória de Deus é que nós vencemos. Neemias venceu. Você também vai vencer. Eu não sei de que maneira você entrou aqui nesta noite. Eu não sei o que você tem para reconstruir. Se é o teu casamento, se estão os teus filhos, que estão no mundo das drogas, talvez. Filhos que estão afastados do Senhor, que não estão aqui. Eu não sei o que você está querendo reconstruir. Aleluia. Mas seja como Neemias, tenha o ânimo de Neemias, tenha a ousadia de Neemias. Aleluia. A determinação, a intimidade com Deus de Neemias. Então aqui, ele tem aí a oposição. Vou fazer uma retrospectiva com você de todos os problemas que ele já tinha enfrentado até chegar no capítulo 6. Que quando ele abriu a boca, assim que ele abre a boca. Aleluia. No capítulo 2, no versículo 10, vai dizer assim. 2:10. Disto ficaram sabendo Sambalá, o Aronita e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Verso 19. Porém, Sambalá, o amonita e Tobias, o servo, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós
e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis se rebelar contra o rei? Aleluia. Capítulo 4, verso 1. Tendo Sambalá ouvido que edificamos o muro, ardeu-se em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitirão isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó e as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiques, vindo uma raposa, derribará o muro de pedra. Olha que afronta desses inimigos. Olha o que eles falam. Aleluia. Então, chega no verso 6. E no verso 6, no capítulo 6, juntam-se todos os inimigos de uma vez e mancomunam contra Neemias. Junta todos os inimigos. Aleluia. Para tentar paralisar essa obra. Mas nós sabemos que essa obra não foi paralisada. E eu creio que esta obra, esse local, essa casa do Senhor, ela também não vai ser paralisada. Pode ser que opositores estejam se levantando de montes. Vários opositores estejam se levantando. E o maior opositor é Satanás. Aleluia. Porque ele anda ao redor, bradando como um leão, tentando derrubar as igrejas. Olha quantas coisas que nós acompanhamos na televisão, quantos ministérios caindo por causa das afrontas do inimigo. Mas eu profetizo sobre essa casa, que essa casa não vai parar. Você não vai parar. Aleluia. Porque essa noite é noite que você vai receber um fortalecimento. Deus falou comigo hoje. É noite de fortalecimento. Você precisa se fortalecer. Porque para vencer o inimigo, nós precisamos da força. E a nossa força vem do alto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, olha quantas coisas. Teve desagrado, desprezo, zombaria, indignação, chacota, confusão, violência, portaria. Era tudo isso que Neemias estava enfrentando. Os inimigos se juntam. E você acha que quando a igreja avança, desperta a fúria do inimigo? Sim ou não? Sim. Com certeza. Quando a obra, aleluia, avança, se levantam os inimigos. Aleluia. E nós temos que ter algumas atitudes que nós vamos aprender hoje aqui. Primeiro, eu quero falar com vocês as estratégias que o inimigo usou contra Neemias. E depois eu vou falar das estratégias de Deus para Neemias vencer. Então, o tema, eu não falei no começo, vou falar agora, né? Com essa introdução que eu fiz aqui, agora eu vou falar o tema. Como enfrentar os inimigos com as armas de Deus. Vamos repetir comigo? Como enfrentar os inimigos com as armas de Deus. Aleluia. Aleluia. Então, quando chegamos lá, no capítulo 6, nós lemos aqui as estratégias do inimigo. No verso 2, a primeira estratégia do inimigo: tentar distrair os obreiros de Deus. Chegou Sambalá, Tobias e Gesem e disseram assim: vem, encontremos-nos nas aldeias do vale de Ono. Então ele vem com uma conversinha mole, ele vem com umas palavras mansas, dizendo assim: vamos fazer uma reuniãozinha, para a sua obra aí um pouquinho, e vamos fazer uma reunião, vamos conversar. Quem sabe se eu não vou te ajudar nessa obra? Então o diabo, ele vem com essa vozinha mansa. Aleluia. Ele vem com essa vozinha mansa, tentando nos enganar, tentando nos paralisar, tentando nos distrair. E agora ele vem como nós falamos hoje, né? Não posso com o inimigo, então junte-se a ele. Essa é a estratégia. Não posso com o inimigo, então
Vamos juntar ele? Os muros já estavam levantados, agora só faltava colocar as portas, só faltava o arremate da obra. E o inimigo vem com essa proposta, com esse convite para sentar à mesa. Era um convite para sentar à mesa, muitas vezes, aleluia, o diabo faz isso, coloca pessoas que não são de Deus, pessoas que querem destruir a obra, que querem distrair vocês. Vem com a vozinha mansa, vem com essa vozinha mansa, e muitas pessoas acabam caindo porque vê a postura. Olha, vem com essa postura, está de terno e gravata, está alinhado, está com a Bíblia na mão, mas quem sabe se não é alguém enviado por Satanás para tentar paralisar a obra, para tentar distrair os obreiros de Deus. Nós temos que tomar cuidado com a proposta sutil de Satanás para nos paralisar. Então essa foi a proposta. Junte-se a ele. O diabo, ele é muito perigoso. Essas pessoas, muitas vezes, esses que vêm nos distrair também são os críticos. Tá aí, povo que gosta de distrair são os críticos. Porque eles estão vendo a gente fazer a obra, muitas vezes, estão dentro da igreja, porque na igreja tem crítico, tem ou não tem? Eu acho que aqui não tem não, né? Acho que aqui não tem crítico não. Você começa a fazer um projeto, você tem uma ideia, você faz uma reunião de obreiros, olha, eu tenho essa ideia, eu quero fazer isso. Aí vem o crítico, isso aí não vai dar certo não. Ah, vai ficar muito caro. Ah, não temos dinheiro. Ah, não vai dar certo. Esses são os críticos. Davi passou por isso. Quando ele chega no acampamento, quando o gigante, aleluia, vem afrontar o povo, quando Golias está lá, e o exército, ninguém tem coragem de derrubar o gigante. Então vem Davi trazendo a marmitinha dos seus irmãos. E quando ele chega diante do seu irmão, ele abre. Seu irmão vai dizer, o que você veio fazer aqui, Davi? Com quem você deixou as poucas ovelhas no teu pasto? Olha esse gigante aí. Todo mundo que está tentando derrubar ele está morrendo. Se chegar perto dele, ninguém chega perto desse gigante não. Se fosse você, pegava suas coisas e ia embora. É os críticos. Mas Davi não deu ouvido às críticas da sua própria família. Aleluias. Eliabe tentava distrair, mas nós não podemos gastar as nossas energias com os críticos. Porque se a gente der bola para o crítico, nós vamos gastar energia à toa. Então o que eu faço diante do crítico? Larga para lá. Davi foi falar com outras pessoas. Saiu de perto. Essa é a estratégia. Sai de perto. Sai de perto daquele que critica, daquele que tenta paralisar, aquele que tenta te distrair da obra. Aleluia. 2. Vencer os obreiros pelo cansaço. Então, no verso de número 4, ele vai dizer assim, aleluia, 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Então, o inimigo, ele é insistente. Tenta uma, tenta duas, tenta 3, tenta 4. E ele tenta, aleluia, pela sua insistência. Vem, Neemias. Desce, Neemias. Vou não. Vem, Neemias. Vou não. Vem, Neemias. Vou não. Vamos, Neemias. Desce aí. Vem, Neemias. Vou não. Aleluia. Essa foi a resposta de Neemias. Ao contrário, que me lembra Sansão e Dalila. Dalila tenta ali, com insistência, falando com Sansão, para ele revelar um segredo que destruiria ele. E Dalila vai falando na cabeça de Sansão, e Sansão engana ela 3 vezes. Mas na 4ª vez, por causa da insistência dela, gera no coração de Sansão a impaciência. Cuidado com a impaciência. Por causa da impaciência, Sansão cai na onda de Dalila, conta para ela o segredo. Ao contrário aqui de Neemias, ele deu sempre a mesma resposta.
Glória, aleluia. Aleluia. Quando o inimigo intentar contra vocês, o que você tem que falar? A mesma resposta. Não vai falar que vou pensar um pouquinho. Vem o inimigo tentando nos distrair no mundo, jovens, né? Ah, vamos naquela festa ali só um pouquinho, vou ficar lá só um pouquinho. Você tem que dar a mesma resposta. Não vou. Estou fazendo uma grande obra. Não posso parar. Aleluia. Ah, eu vou pensar se eu vou, se eu não vou. Ah, mas é só um bolinho, é só um pouquinho de cerveja, é só uma voltinha, é só um beijo, é só um abraço. As propostas do inimigo são tentadoras para a nossa vida. Elas são tentadoras. O diabo, ele vem com aquela tentação, mas nós temos que resistir às tentações. Nós temos que dar sempre a mesma resposta. Qual é a nossa resposta? Não. Eu não vou parar. Eu não vou descer. Eu estou numa grande obra. Aleluia. Glória a Deus. 3. Falar mal dos obreiros. No verso 5. Glória a Deus. Então Sambalá me enviou pela 5ª vez o seu moço que trazia na mão uma carta aberta. E essas cartas, elas não costumavam ser abertas, elas eram restritas para a pessoa que, o destinatário, mas essa aqui estava aberta para todo mundo saber o que estava escrito. Hoje em dia, o que seriam essas cartas abertas? Rede social. Ó, vou colocar lá na rede, hein? Todo mundo vai ver. Seria isso. Então, ele traz essa carta aberta. Conteúdo da carta. Olha o que vai dizer. O teor seguinte. Entre a gente se ouviu de Gesem, diz que tu, os judeus, intentais revoltar-se. Então, está dizendo assim, ó. Estão falando que você está fazendo rebelião. Você quer fazer rebelião, você quer ser o rei, você quer tomar o lugar do rei. Então vem com fofoca, com mentira. Ainda fala assim, ó. Estão ouvindo falar, estão falando de você. Mas quem está falando? Né? Porque na igreja, tem fofoca na igreja? Tem fofoca na igreja. Ó, falaram de você, estão falando de você. Quem falou? Cadê? Traz aqui, quer falar? Coloca na cara. Porque quando a gente deixa a fofoca andar, ela vai ficando cada vez pior. Quando você acende o fósforo, risca e lança para botar fogo no lugar, o fogo se espalha cada vez mais, vai queimando, destruindo. A fofoca é um perigo. Então começam a falar mal de Neemias, dizendo que ele havia de fazer uma rebelião. Aleluia. E vai dizendo, segundo diz, que você quer ser o rei, você quer tomar o lugar do rei. E olhem, o rei vai ficar sabendo, hein? Cuidado, Neemias, o rei vai ficar sabendo de tudo isso. Então, o que é isso aqui? Fofoca. Falar mal. Tentar derrubar o obreiro por causa de fofoca. Ó, fiquei sabendo não sei o que, de fulano lá, daquele presbítero lá, eu vou contar com o pastor, hein? Vou contar com o pastor. Tem gente que não tem o que fazer, porque quem quer fazer fofoca, falar mal do outro, levar até o outro, é porque não tem o que fazer. Infelizmente, não tem ocupação, porque se você tem tempo de cuidar da vida dos outros, aleluia, você não tem ocupação. Nós estamos numa grande obra. Não podemos perder tempo na igreja com fofoca, com conversa paralela, com aquilo que não vai edificar nada. Não vai edificar. Tem gente que briga na igreja porque, vamos fazer uma festa. Que comida que vai ter na festa? Já discute por causa da comida. Vamos pintar a igreja. E um fala uma cor, outra cor. Já vem a discussão. Não chega no consenso. Aleluia. Começa a ter conversa que não vai edificar nada. Nós temos que começar a conversar coisas dentro da igreja, a falar nas nossas reuniões, coisas que edificam para a nossa obra crescer, porque a obra do Senhor ela tem que crescer e não voltar para trás, porque quando a obra é paralisada, sabe o que é obra paralisada? É sinal de retrocesso.
Se você para uma obra, é retrocesso. Se você para de fazer algo no reino de Deus, é bênção atrasada na sua vida. Sabia disso? É bênção atrasada. Tem gente que fala assim, não sei por que não aconteceu, eu orei tanto por isso, meu Deus. Eu orei tanto, orei e não aconteceu. Sabe por quê? Porque você parou. Porque você foi paralisado. O inimigo te paralisou. E aí, o que aconteceu? Atrasa a bênção na sua vida. Toma cuidado com conversas paralelas, coisas que tiram seu foco do reino de Deus. 4. Colocar medo nos obreiros. Verso 9. Porque todos eles procuravam atemorizar, dizendo, as tuas mãos largarão a obra e não se efetuará. Então começaram a botar medo neles. Mas a palavra vai nos dizer que Deus ele não nos deu espírito de medo, de covardia. Não podemos ser covardes. Se o inimigo se levanta contra nós, se ele vem com botaria, com fofoca, tentando nos derrubar, tentando nos paralisar, tentando nos distrair, aleluia, tentando nos botar medo, nós temos que nos fortalecer, nós temos que orar. Qual foi a estratégia de Neemias? Oração para fortalecimento. Então aqui tentaram colocar medo nele. Mas Neemias era um homem, como eu disse, com muita intimidade, conhecimento da palavra. Então agora nós vamos falar das armas de Deus. As armas que Neemias usou para vencer tudo isso. Primeiro, discernimento espiritual. Quando eles vieram, aquela vozinha mansa lá no começo, chamando para a reuniãozinha, ele já percebeu que não era de Deus. Aleluia. No verso 2 ele já vai falar, porém intentavam me fazer mal. Então ali naquela hora que eles vieram, Neemias, ele já sabia da maldade no coração daqueles homens. E ele não aceita a proposta. Neemias tinha discernimento espiritual. E o discernimento espiritual é algo que nós temos que pedir cada vez mais. Porque quem tem discernimento espiritual não cai em coisa errada. Não cai em furada. Não cai em conversinha errada. E olha que pagaram até falso profeta para falar mal dele. Né? Quando a gente vê lá no final do verso 6, e eram nomes, olha só o nome dos profetas. Aleluias. Semeias e a profetisa Noade. Mas Neemias percebe que era furada, porque ele tinha discernimento espiritual. O que acompanha o discernimento espiritual é conhecimento da palavra. Quer ter discernimento espiritual? Estuda a Bíblia. Ai, como é que eu vou ter discernimento espiritual? Palavra. Os dois, ó, discernimento espiritual é casado com palavra. Não tem como você ter discernimento sem o conhecimento da palavra de Deus. Então, quando vem esses falsos profetas, ó, nome de profeta, Semeias. Então, vem os falsos profetas. E hoje em dia não é diferente. Aparece gente aí, quantos falsos profetas? Nome de profeta, cara de profeta, roupa de profeta. E todo mundo vem acreditando nessas profecias. Revela RG, CPF, tudo mais. Porque essas pessoas elas não vêm com o letreiro. Como que nós vamos saber se é profeta de verdade? Discernimento espiritual. Que pode ter nome de profeta, pode ter jeitinho de profeta, revelar CPF, RG e tudo mais. Mas é falso. Nós temos que tomar cuidado. Claro, nós estamos no meio de uma igreja profética. A Igreja Exército de Deus é uma igreja profética. Nós temos um grande profeta, que é o pastor Marcelinho.
grande profeta de Deus. Se ele fala, é batata, certeiro. Profeta de Deus. Nós estamos numa igreja que tem revelação? Tem sim. Existe revelação? A palavra diz que tem. Tem revelação? Tem. Tem profeta verdadeiro? Tem. Mas tem profeta falso que vem nos enganar. E esses profetas vinham falar para Neemias: olha, Neemias, vamos se reunir, vamos lá no templo, vamos lá no meio do templo, porque estão querendo te matar. Eles querem te matar. Vamos lá no meio do templo. Ó, Neemias, eu entrar no templo? Não quero morrer, porque ele conhecia a palavra. Aleluia. Ele não era sacerdote. Como é que ele ia entrar no Santo dos Santos? Se ele entrasse, ele morreria. Então, olha só o discernimento e o conhecimento da palavra, ó, juntinho. Aleluia. Discernimento espiritual. Aleluia. Então, número 2. Compreensão da importância da obra. Verso 3b. Quando eles disseram, né, os mensageiros, o que eles respondeu, né? Vem, né, vamos fazer uma reunião. E ele diz: enviarei os mensageiros, e disse: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer. Então, o que é isso? Compreensão da importância da obra. Você tem essa compreensão? O quão a obra de Deus é importante? Você tem essa compreensão? Você vem na igreja só por vir. Eu só vou na igreja porque eu me sinto bem lá, porque eu sinto uma presença boa lá. Mas você tem compreensão do tamanho da importância da obra de Deus? Quão era importante? Neemias sabia da importância da restauração daquele lugar, da restauração do lugar de adoração para o Deus de Israel. E hoje, qual é a importância? Levar a palavra de Deus, levar o evangelho, o amor por almas. Eu preciso amar almas. Se eu estou numa igreja, eu preciso amar almas. Eu preciso trazer gente para a igreja. Eu preciso dar uma palavra de esperança para os cativos. Eu preciso, porque olha quantos cativos aí na rua. Se você andar, você vai ver quantos bares estão lotados. Quantas pessoas cativas. Cativa na droga, cativa no álcool, cativa na prostituição, cativa nas coisas do mundo. Você precisa amar almas e não apontar o dedo. Não ficar falando: olha lá, nossa, olha o que ele está fazendo. Olha, meu Deus, olha o vizinho ali, o filho da irmã está no mundo das drogas. Você viu isso? Tem gente que só sabe apontar o dedo para os outros, mas ir lá levar uma palavra, não vai não. Fazer uma visita, não vai também. Não vai não. Neemias, ele não apontou o dedo para ninguém. Olha lá na oração inicial dele: Senhor, o povo de Israel pecou. Os meus pais pecaram. Eu pequei. Ele reconhece: eu sou um pecador. Nós temos que reconhecer isso. Nós somos pecadores. Mas somos pecadores que se arrependeram. Estamos aqui buscando a nossa santidade dia a dia, buscando a nossa conversão dia a dia. E nós temos que ter amor pela obra de Deus, saber a sua importância. Você é importante na casa de Deus. Eu não sei o que você faz aqui, talvez você limpe só o chão da igreja, mas você é importante na obra. Você precisa ter isso dentro do seu coração. Eu sou importante nessa obra. Eu preciso continuar nessa obra. Eu não posso parar. Eu não vou parar. Deus está falando para você essa noite: não pare. Não pare por causa das opressões. Não pare por causa do inimigo. Tenha essa compreensão da importância da obra. Qual obra que eu estou fazendo?
Será que eu estou focado nessa obra? Porque nós precisamos ter foco. Que nós começamos, temos que começar, começo, meio e fim. Neemias começou, teve o meio e teve o final. Ele não parou. Então, começa um projeto, vai até o final. Começa não só dentro da igreja. Estou estudando, termina estudo, termina a faculdade, termina o ensino médio. Estou construindo a minha casa, termina a sua casa. Mesmo que seja difícil, mesmo que demore anos, termine o projeto. Aleluia. Eu estou reedificando a minha casa, a minha família. Não desista. Porque quando nós estamos reedificando, demora. Eu sou prova viva disso. E o Senhor me falou hoje assim, você precisa testemunhar mais o que Deus fez na sua vida. Porque o meu casamento estava em ruínas como Jerusalém. Total ruína. No chão, no escombro. Parecia que não tinha mais jeito. Não tinha mais solução. Quem olhava para minha casa, quem olhava para minha família, falava assim, não tem mais jeito. Acabou essa família, acabou. Acabou. Não tem mais jeito não. Mas foi o dia que eu entrei numa igreja bem pequenininha. Uma igreja da Assembleia de Deus. Quando eu chego lá, eu coloco os pés dentro dessa igreja. Deus fala comigo tremendamente. Aleluia. E a partir daquele dia que eu aceito Jesus e deixo Jesus entrar na minha vida, porque Jesus, Ele é o grande construtor, o grande edificador, aquele que tira do pó e levanta. Aleluia. E naquele dia, sabe o que Deus falou para mim assim? Olha, a palavra pregada foi sobre Noé. E o pastor falou assim para mim, pega a sua família, coloca dentro do barco. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para trás. Vai em frente. Porque eu vou edificar a sua família. E foi bem no começo da pandemia. Todo mundo criticou a pandemia, mas para mim a pandemia veio, parece que até no tempo certo. Porque ali, quando nós ficamos em quarentena dentro de casa, foi quando Deus começou a trabalhar na minha vida, naquela época, no final de 2019. E aqueles dias que eu tive que parar de trabalhar, como eu sou professora, comecei a trabalhar em casa, fazer aula online, mas eu estava ali, junto com a minha família. E naquele estar junto, Deus foi trabalhando, Deus foi edificando, reconstruindo aquilo que estava no escombro. Deus foi tirando os entulhos. Porque Ele precisa tirar muitos entulhos da nossa vida para que nós possamos edificar, reconstruir. Quem sabe se esses entulhos são pessoas que precisam sair da nossa vida? São objetos que precisam sair da nossa vida? Quantas coisas nós precisamos eliminar? Quantos escombros nós precisamos tirar para que nós possamos edificar, reconstruir? Aleluia! Eu sou prova viva. Estamos aqui, minha família, eu, meu esposo, meus filhos. Deus restituiu, né? Esse dia eu estava me lembrando do dia, agora vai fazer 2 anos, que eu desci as águas, que tinha um impedimento, não podia batizar, enquanto meu esposo, ele tinha uma outra união, ele tinha que fazer o divórcio dele. E não saía, estava tudo travado. E 2 anos orando, saiu, aí conseguimos nos casar, eu consegui descer as águas. E de lá para cá, o Senhor tem feito grandes obras na minha vida. O Senhor me colocou em lugares que eu jamais poderia imaginar. O Senhor me fez um chamado e que eu disse, meu Deus, eu não tenho capacidade. Eu não vou conseguir. Eu não sei falar, eu não conheço a palavra de Deus. Eu era católica, mas eu não sabia da verdade. E aí eu fui aprendendo. Deus foi me capacitando. Fui fazendo cursos de teologia. Deus foi falando comigo. E foi me usando. E eu estou aqui, uma improvável. Aleluia. Mas com esse testemunho, em que Deus restitui famílias. Aleluia! Se você está achando que seu casamento está perdido, não está, não.
não está perdido. Se resta um sentimento, se resta um pesar no seu coração, lute pela sua família. Lute, não desista. Aleluia. Aquilo que você começou essa obra da tua família. Começo, meio e fim. Deixa Deus trabalhar. Deus já está trabalhando na sua família. Deus já está trabalhando na sua casa. Aleluia. Basta você continuar orando. Basta você continuar com o seu joelho no chão. Determinado, focado. É o foco, é a determinação. 3, prudência espiritual. Ele fala, não vou descer. A obra é mais importante. Como eu já falei aqui, né? Que descer significa retrocesso. 4, firmeza de propósito. Eu dei sempre a mesma resposta. O inimigo tentou 1, 2, 3. Mandou falso profeta, fez um monte de coisa. Mas ele sempre deu a mesma resposta. Assim como Jesus no deserto. Está escrito. Aí vem o diabo. Está escrito. Está escrito. Está escrito. E ponto final. Aleluia. Firmeza no propósito. Ao contrário de Eva, quando a serpente veio falando para ela, ela não teve firmeza, ela já foi cedendo na primeira vez. Na primeira fala, ela já cedeu. Mas Neemias não. Ele não cede. Ele tem firmeza de propósito. 5, integridade pessoal. Que é algo importante. Quando vai lá na carta aberta, que vão inventar um monte de coisas contra ele, vão falar mal dos obreiros nessa carta. Neemias diz, mandei dizer que coisa alguma não sucedeu. Tu inventas. Olha o que ele diz. Neemias, ele não tinha nenhuma pendência. Porque se ele tivesse alguma pendência, ele estava na mão desses homens. Mas ele não tinha mão. Vou falar um palavreado aqui que é comum. Ele não tinha rabo preso. É isso. Neemias não tinha. Ó, tudo que você está falando aí, Sambalá, Tobias, tudo mentira. Tu inventas. Ele era um homem íntegro. Quando eles falam assim, ó, o rei vai ficar sabendo, ele fala, pode contar para o rei é meu amigo, o rei me conhece, o rei sabe da minha integridade, sabe da minha honestidade. Pode falar, não ligo não. Pessoa íntegra, quando você não tem nada a esconder, pode falar. Fala mal da igreja, fala mal do pastor. Deixa eu falar, tudo mentira. Deixa eu falar. Mas você pode dizer assim, mas irmão, o diabo ele é astuto. Ele conhece o nosso passado. Ele pode apontar o dedo para nós e falar assim, olha o que você fez lá no passado. Pode apontar. Ele pode olhar para mim, que sou uma improvável, que estou aqui, que fiz muitas coisas erradas, assim como você. Mas Deus foi aquele que nos resgatou. Aleluias. O sangue de Jesus purificou os nossos pecados. Então, aleluia, você pode ser, o diabo pode jogar na sua cara o teu passado. Aleluia, mas o que a palavra vai nos dizer? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Você tem um advogado, aleluia, que te defende. Aleluia. Glória a Deus. Então, se o diabo vier te acusar, vier falar do teu passado, você vai dizer, eu sou justificado pelo sangue do Cordeiro, eu sou lavado, eu sou remido, eu nasci de novo. Tudo aquilo que eu fiz no passado ficou para trás. Quando eu desci as águas, tudo se apagou. Eu não sou mais aquela pessoa, eu sou outra pessoa totalmente transformada. Não deixa o inimigo jogar no seu passado, na sua cara, não. Porque ele faz isso com a gente. Ele já fez isso comigo, pastor. Já fez isso comigo, de tacar passado na minha cara. Mas por aqui, não.
sou justificada, sou lavada, sou remida pelo sangue do Cordeiro. Nem falar de novo. Aleluia! Glória a Deus. Então, Neemias era um homem íntegro, né? Podia vir falar mal dele, podia contar para o rei, ele não tinha medo, não. Sexto e último lugar, oração por fortalecimento. Verso de número 9. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando diz lá, né? Quando tentam colocar medo, quando tentam atemorizar os obreiros, ele vai dizer assim, ele vai fazer uma oração curta. Se você ler o livro de Neemias, tem várias oraçõezinhas curtas, que são chave essencial na vida de Neemias. E uma dessas orações curtas de Neemias, ele diz assim: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos. Isso é um princípio, sabia? Porque você e eu, nós não podemos ser arrogantes nesta batalha espiritual. Nós não podemos achar que nós vamos vencer uma batalha espiritual sozinhos. Ah, eu vou vencer o diabo, eu vou vencer Satanás. Se você não orar, você não vence. Neemias orou, Neemias pediu forças para ele vencer essa batalha espiritual, porque nós não podemos vencer o diabo sozinho, com as nossas armas, mas nós vamos vencer com as armas de Deus. Lá em Efésios, né, vai dizer que nós vencemos. Fortalecei-os no Senhor e na força do seu poder. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus. Então, se você não se reveste de toda a armadura, você não consegue vencer as batalhas espirituais nessa obra, nessa grande obra. Que o inimigo vai se levantar assim, no ano de 2024. Quantos projetos essa igreja tem no papel? Quantos projetos? O inimigo vai se levantar. O inimigo vai vir com fúria, vai ter batalha espiritual. Mas vocês precisam buscar o fortalecimento espiritual. O Salmo 73 vai dizer assim: ainda que a minha carne e meu coração se desfaleçam, Deus é a minha fortaleza, a minha porção para sempre. Você pode se enfraquecer, sim, você pode ficar um pouquinho desanimado, mas só um pouquinho também, viu? Porque crente não pode ficar desanimado muitos dias, não, pastor. Não pode. Porque o desânimo enfraquece o crente. Você ficar um domingo, 2, 3 domingos sem vir para a igreja, você já vai ficar muito enfraquecido. Você não consegue mais, parece que as suas forças estão esmorecendo. Não pode. Posso ficar batido 1, 2 dias só também? Chega, levanta a cabeça e vai. Não pode, gente. Desânimo é algo terrível. Eu tenho visto muitas pessoas desanimadas. O inimigo se levanta com fúria, né? Vem as tempestades, vem as tribulações, mas quem disse que ser cristão é fácil? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vai ter tribulação, vai ter perseguição, vai ter luta, vai ter um monte de coisa. Um monte. Mas nós vamos vencer, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Glória a Deus. Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra das minhas mãos. Aleluia. E quando eu estava orando hoje, decretei um jejum de manhã, falei: Senhor, fala comigo. Eu já estudei aqui o livro de Neemias inteiro, eu já montei esse esboço, mas eu preciso de algo. Eu preciso de algo profético para o ano de 2024 para aquela igreja. Sabe o que o Senhor me falou? Fala para aquela igreja que eles precisam se fortalecer.
mas se fortalecer juntos. Se você ler o capítulo 4, quando eles estavam lá no muro, todos lá no muro, só que Neemias percebeu uma coisa. Nós estamos muito longe um do outro. Aí ele pegou uma trombeta e começou a tocar. Quando eu tocar a trombeta, vocês vêm para mais perto. O que está querendo dizer? Vamos ficar juntinho. E olha o que ele vai dizer. Deixa eu ler aqui para vocês. Aleluia. Glória a Deus. Grande e extensa é a obra, e nós estamos num muro muito separados, longe uns dos outros, no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali combater convosco, e o nosso Deus pelejará por vocês. O que ele estava querendo dizer? Vamos ficar juntinhos, vamos ficar mais perto, porque para a gente ser fortalecido, nós precisamos ficar juntos. Isso, sabe o que é isso na igreja? Unidade. Sabe o que é unidade? Nós temos a mesma crença, mesma fé, mesmo propósito, estamos na mesma obra, precisamos estar em unidade. O que é estar em unidade? É ficar junto, não separado, não, grupinho ali, grupinho lá. É junto. É junto, juntos somos mais fortes. A igreja precisa ficar junto para se fortalecer. Aqui com a oração de Neemias, quando ele diz, né? Fortalece as minhas mãos. Neemias não estava sozinho, ele não fez a obra sozinha. Se não fosse todo mundo que estivesse com ele lá. O pastor não faz a obra sozinho. Ele conta com cada um de vocês. Ele conta com cada criança, cada jovem, cada mulher, cada homem que está aqui. E vocês precisam estar em unidade. É isso que o Senhor me falou. Vocês precisam buscar o fortalecimento. E fortalecimento é estar junto, orando junto, buscando junto, comunhão junto. É Atos 2:42. Crescia a igreja primitiva em oração, comunhão, partir do pão, temor de Deus, oração. Atos 2:42 tem que ser algo que nós temos que decorar. Como que a igreja vai crescer? Atos 2:42. É assim que crescia a igreja primitiva. Eles estavam sempre juntos, partindo o pão. Que no ano de 2024 nós possamos estar mais juntos. Igreja, exército de Deus, precisamos estar em unidade. Nós estamos na mesma obra. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Nós vamos fazer um ato profético agora. Igreja, exército de Deus, de Ribeirão Claro. Eu quero que você dê a mão para esse irmão. Eu quero que os pastores fiquem aqui à frente. Eu tive uma visão de manhã. Eu tive essa visão. Em que nós estávamos aqui de mãos dadas. O pastor e a pastora aqui na frente. Aleluia. Buscando fortalecimento. Pastor, coloca aquele louvor para mim. Você não vai parar. Acho que é Amanda Vanessa. Não sei, tem vários cantores que cantam, né? Mas eu já vi a Amanda também cantando, né? Você não vai parar. É um ato profético isso daqui. Você vai decretar que você não vai parar. Você não vai parar. Enquanto você canta, enquanto você declara esse ato profético nesse louvor, Deus vai fortalecer essa igreja. Deus vai fortalecer a pastora Lina. Deus vai fortalecer o pastor Tiago. Deus vai fortalecer você. Eu e você precisamos, porque nós somos fracos. Sim, nós somos pobres. Aleluia. Paulo diz em 1 Coríntios 15: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Glória a Deus, aleluia. Você vai cantar do fundo do seu coração isso. É profético. É profético. Nós vamos decretar enquanto você ora, enquanto você decreta. Você ora aqui também por esses pastores, porque estão à frente dessa obra. Esses são os Neemias.
Precisamos orar.